Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Hoje é terça-feira, vocês já sabem, o melhor dia da semana. A gente tem sempre um episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe. E não pode ser diferente, hoje vai ser um dia muito especial. E a gente já quer agradecer aqui a esses parceiros que acreditaram em nós, mesmo antes desse projeto ser real. Então, muito obrigada à Doçura, Encaixe Versátil, e ao mais novo parceiro da nossa trupe, o Boticário. Então, fica com a gente, já acompanha a gente lá no Spotify, no YouTube. E é claro que você já está inscrito. Se não estiver, vai lá rapidinho, se inscreva. E também pelas redes sociais do nosso Instagram. É com muita honra que hoje recebemos aqui Hélida Guimarães, bióloga, professora e mamãe do anjo José Gabriel e mamãe também do João Miguel. Seja muito bem-vinda, Hélida. Seu nome me lembrou um poeta que eu gosto muito, Guimarães Rosa, e por isso acabei mudando o seu texto de apresentação. E ele diz assim, no Soneto da Saudade: quando sentires a saudade retroar, fecha os teus olhos e verás o meu sorriso. E eternamente te direi a sussurrar: o nosso amor, a cada instante, está mais vivo. Então, eu quero agradecer a vocês, né, da Trupe de Mãe, por esse convite, né, e por esse espaço, por estar compartilhando com vocês a minha história. É uma história de muita força, muita resiliência e muita fé, né? Não quero nunca que minha história acabe, porque possa ser, né, uma inspiração para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Né? Então, eu agradeço muito por esse espaço, por estar aqui, né, participando, né, justamente para compartilhar, né, toda essa história minha, né, uma história muito de esperança também. Né? É isso, muito obrigada. Acho que sua história é uma das histórias assim, que mais me comoveu. Eu não sou uma pessoa assim, muito sensível, né? Todo mundo sabe. Que... Ela é meio ogra, mas a gente... Lapida, né? Tanto que quando eu escrevi o seu texto, antes de mudar, o texto que eu tinha escrito para você, eu vou ler também, porque eu acho que fala muito com as mães e com alguns sentimentos que a gente experimenta vivendo ou experimenta convivendo com quem vive. E como a ideia do podcast é ser um bálsamo na vida das outras pessoas, independente do que elas estão passando, talvez a palavra também tenha, por algum motivo, ser dita, né? Ninguém não sabe quem está nos assistindo e qual é a dor do outro. Então, com licença, porque você é privilegiada. Vou ter 2 textos. Ele diz assim: mas pelo menos foi no comecinho, mas pelo menos não sofreu, mas pelo menos não viveu para sofrer, mas pelo menos não ficou com problema, mas pelo menos não foi mais para frente, mas pelo menos você é nova, mas pelo menos já faz tempo, mas pelo menos você está bem, eu não suportaria. Mas pelo menos você tem um outro filho. Mas pelo menos você pode ter outro dia. Não há nenhum, mas pelo menos que faça sentido. Perder um filho dói, seja um aborto inicial ou tardio, seja na barriga ou já nos braços. São planos frustrados, uma vida que não será vivida, os primeiros passos que não serão dados, as roupinhas que não serão usadas, um ventre vazio, um berço vazio, 2 braços vazios, um amor que fica no peito sufocado,
sem ter para onde ir, uma dor que dói no peito, dói na alma e muitas vezes dilacera. Eu acredito que o segundo texto veio para dizer que você sabe que Ele sempre estará com você, que Ele está vivo e continuará vivo. E é com isso que a gente pergunta, Élida, quem é você sem o José? Não sei nem como. Então, eu sou hoje sem ele, né? Primeiramente, como eu tenho o João Miguel, hoje eu sou uma pessoa que eu me transformei, né? Eu sou uma pessoa hoje mais forte, né? Que passar por todo esse processo, eu já teria que ter muita força, né? Mas eu vi que eu tinha que seguir, me transformar, me ressignificar, né? Toda essa dor e seguir, né? Então hoje eu sou uma pessoa que, mesmo ter perdido ele, eu consegui através do João, né? Me recomeçar. Hoje eu sou uma pessoa que sou idealizada, porque tenho ele, né? Mas isso também não vai apagar tudo que eu passei, né? Não vai invalidar tudo que eu passei. Mas eu me tornei a pessoa mais forte e transformada. Hoje eu sou a Élida transformada, ressignificada. Então conta pra gente um pouquinho da história do José Gabriel. Então, eu sempre quis ser mãe, né? E eu sempre planejei, né, ser mãe. E durante uma época muito difícil, que foi a pandemia, foi quando eu me tornei mãe, né? Foi planejado, mas eu nunca imaginava que seriam 2. E foi natural, então. E foi uma gestação gemelar natural, né? Então, foi um susto para os familiares. Para mim, como eu desejava, então para mim eu não me assustei tanto, né? Mas foi uma alegria imensa, em dobro, né? Então aí eu comecei a querer processar tudo aquilo que estava acontecendo e mantive a calma e aí eu falei, pronto, eu idealizei, sou mãe, né? E aí tive uma gestação tranquila até os 5 meses de vida. Quando eu fiz a segunda morfológica, eu descobri que um dos meninos, ele ia nascer com uma condição, uma anomalia congênita, que é uma doença conhecida como hidronefrose. Então, um rim dele não funcionaria. E aí eu perdi o chão naquele momento. E a alegria, assim, mesmo com toda aquela alegria, eu desanimei, mas eu mantive a calma e segui, continuei. Mas aos 8 meses, eles vieram prematuros. Eu tive uma restrição de crescimento intrauterino e eles vieram prematuros. Então aí começou a saga. Começou a luta, né? Eles foram internados em UTI e ficaram separados. E a luta para conseguir vaga. Na época, na pandemia, foram muitas gestações. Nossa, difícil. Muito difícil. Então tem pouco tempo isso? Vai fazer 4 anos. Né? E aí, eu sabia, né, que ele já não, o rim dele, um dos rins, não funcionaria, mas o problema maior viria na frente. Né? Como foi um hospital, né, com grandes profissionais, e eles conseguiram o José, que era a situação mais grave, ele conseguiu uma vaga, e em seguida o João Miguel, né? E aí lá, com aquela rotina de UTI, naquelas idas e vindas, eles em UTI separadas, em busca do peso, mas aí veio o diagnóstico do José, né? Até então eu só achava que seria o rim. Mas, infelizmente, ele foi diagnosticado com uma doença rara, uma outra doença, uma outra anomalia, conhecida como tetralogia de Fallot. Né? A cada 10 mil, um nasce com essa doença.
E aí eu não entendia muito, mas como assim, eu sempre busquei ler por conta da minha área, né, de biologia. Eu tive as disciplinas e que isso me ajudou bastante a conhecer o problema dele e entender, né, que ele deveria passar por um procedimento, mas que infelizmente no interior a gente não tem esse tratamento, esse tipo de atendimento. Então ele teria que ir para a capital, para um hospital da criança. Seria um procedimento cirúrgico, quando você diz? Para a situação da cardiopatia dele. Então essa anomalia estaria relacionada ao sistema circulatório cardíaco. Do rim até então, não. Né? A tetralogia, ela é uma doença genética que ela pode ser isolada de outras doenças, mas no caso dele, que eu só descobri depois, que seria uma outra síndrome maior. Então a tetralogia te falou, ela estava dentro dessa síndrome maior. Mas a urgência era para cirurgia cardíaca. Entendi. Porque essa cirurgia ela tem que ser realizada até os 6 meses, né? A paliativa, não definitiva. E aí ele era acompanhado mensalmente, eu ia para Salvador, levava ele todo mês para passar por um cardiologista. Mas assim, ele ficou 3 meses em UTI, o João recebeu alta, então eu ficava nessa rotina, né, de João Miguel estar com o pai e com minha irmã e eu com o José Gabriel. Mas, graças a Deus, por mais que a situação dele era grave, porque a tetralogia te falou é o defeito nas 4 câmaras do coração, né? Então tinha que ser uma cirurgia reparativa, de correção. Mesmo assim, eu consegui, ele recebeu a alta e pôde ir para casa. Foi aí que quando, né, eu vivi esses momentos em casa com ele, intensos, né, ele com o irmão dele. Mas todo mês eu tinha que ir a Salvador para que ele fosse acompanhado do cardiologista até a cirurgia. E em casa, nesses momentos intensos, assim, de interação entre vocês, tinha algum cuidado específico que ele não podia, que você tinha, né, por conta dessa condição dele, dessa anomalia? Sim. Ele tomava propanolol, que era um remédio para arritmia cardíaca, né? Porque a qualquer momento ele poderia ter uma parada cardíaca. Entendi. Porque à medida que ele ia crescendo, então a estrutura do coração, né, ia desenvolvendo, então ele tinha uma estenose, então esse canal ele tendia, né, a diminuir. E por isso que a cirurgia tinha que ser aos 6 meses. E aí eu tinha que ter esse cuidado, mas graças a Deus... Mas com medicação, mas assim, no cuidado com ele de amamentar... Não, ele era tranquilo, graças a Deus. Ele não teve nenhum tipo, como a gente fala, de cianose, né? Que é ele ficar azulzinho, que é o nome da doença, o bebê azul. Então eu tinha todo esse cuidado em casa, mas ele vivia normal, com o outro, né? Normal. Você olhava para o José Gabriel e todos olhavam e achavam assim, ele não tem nenhum problema, nada. Né? E os médicos naquela preocupação, né? A cada consulta perguntavam se ele passava por algum problema, alguma crise, nada, nenhuma. Mas aí ele teve que submeter à cirurgia aos 8 meses, porque como eles são prematuros na idade corrigida, né? 6 meses ele fez a cirurgia, mas infelizmente ele não resistiu, né? A condição dele era muito grave. Ele teve todas as intercorrências, como uma cirurgia complexa, e veio a óbito. Na cirurgia, então? Ele chegou a fazer a cirurgia, né? Corrigiu o coração, mas foi para UTI novamente. No pós-operatório. Pós-operatório. E aí eu fiquei desestruturada, né? Mas eu me apeguei muito à minha fé, né? E ainda na esperança de que ele ia viver. Mas aí, devido à gravidade, ele não resistiu. Mas quando ele foi fazer a cirurgia, o hospital falou dos riscos que ele poderia ter com a cirurgia? Sim. Na verdade, quando a criança o paciente vai submeter a uma cirurgia, você assina um termo, né? Então, no termo diz todos os riscos que uma cirurgia complexa pode ter. Então, mas você, com instinto de mãe, você sabia que ele não... Você sentia que ele não ia resistir ou você achou que fosse... Olha, a gente como mãe, a gente não quer perder, né? A gente sempre tem aquela esperança,
Mas como a gente acompanha todo o processo, a gente começa a estudar toda a situação, o problema dele, não é que eu já tinha me entregado. É que, pela situação dele, pelo tipo de cardiopatia dele, o risco era muito grande. E como eu convivi dentro de UTI, era todos os dias crianças morrendo ao meu lado, muitas perdas. Então aquilo ficava, né, minha cabeça ficava assim, não tinha como eu pensar, mas eu me apegava à minha fé, a Deus, a Nossa Senhora, eu me apegava bastante para não ter que pensar. Mas o momento, as circunstâncias, por um lado, me levava a a essa visão, né, a ter, né, que ter a certeza não, mas que ele poderia sim, né. Você estava em Salvador com quem? Então, como o hospital só aceitava, principalmente na pandemia, somente a mãe, era só eu. Mas minha irmã, que foi meu apoio, né, na minha rede de apoio, minha família, eu tive essa rede de apoio muito grande mesmo, de amigos. Por ser uma cidade de interior, a gente conhece muita gente, tive todo esse apoio. Em Salvador, eu tive o apoio da minha irmã. Ela sempre viajava comigo, né, porque o meu esposo, ele trabalhava e também cuidava do João Miguel com minha outra irmã. Então, lá para desenrolar tudo, né, você sabe, e em época de pandemia o hospital estava muito bagunçado. É um hospital filantrópico, que vive de doações, e na época eu estava passando por muita dificuldade. Então, ela que me ajudava, mas não podia ficar dentro do hospital. Então você recebeu a notícia que você estava só, né? Isso, eu acompanhei tudo isso sozinha lá dentro, mas ela estava em um apartamento, né, que a gente, né, alugou, e ela esteve ali dando esse apoio. Até porque para lavar as roupinhas, tudo isso dentro de uma UTI, isso é impossível, né? Então ela me dava esse apoio lá de fora. Então, você com outro neném? O outro na minha cidade, com o pai e minha irmã, né? Então eu tive muito esse apoio. Mas ela não podia ficar muito tempo, porque na primeira vez que ele foi para Salvador, né, nos exames, a gente viajou daqui de Barreiras. Quando eles eram prematuros, o José ele ficou 2 meses no HO. Ele não foi para casa. Daqui mesmo ele teria que ganhar peso na UTI para ir para Salvador. E lá que ia passar por todos os pré-operatórios para saber se ia fazer a cirurgia de imediato ou só com 6 meses. Né? Então, chegando lá, eu tive essa resposta. Então, ele ficou mais 1 mês lá, eu fiquei 1 mês lá. Então, minha irmã, ela me dava esse apoio 15 dias, tinha que voltar. E eu ficava sozinha. Mas, assim, foi tão mágico, assim, que Deus colocou na minha enfermaria uma mãe de Barreiras. Porque o hospital recebia gente de todo o estado. Na mesma enfermaria, tinha uma mãe com seu filho também, que só era uma enfermaria de cardiopatia. E lá teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi uma rede de apoio ali, de Barreiras. É Deus. Que eu precisei muito, até porque dentro da minha enfermaria tinha outra mãe que tinha problemas de usuária de drogas. E eu enfrentei tudo isso ainda. Eu enfrentei e eu tinha medo, porque eu tinha que sair para deixar o meu filho com alguém ali, porque eu tinha que me alimentar lá fora. Porque dentro de hospital você não tem aquela alimentação, né, tão boa. E eu precisava me alimentar, porque eu já vinha nessa luta há 3 meses de quando ele nasceu, então eu não me alimentava direito, eu não dormia direito, porque você vive deitado em uma poltrona ao lado, você não dorme. E todos os dias as intercorrências, seu filho vai ser entubado, seu filho passou por intercorrência, ele tem que voltar para a UTI NEO, né, então eu precisava ir fora do hospital para me alimentar, infelizmente. E aí eu tive esse apoio dessa mãe lá dentro. E ela foi meu apoio. Ela me deu muito, me ajudou bastante, né? E hoje eu sou muito grata a ela. A gente continua se comunicando. E sem ela ali dentro também, eu não conseguiria. Eu fiquei muito frágil, né? A gente fica muito frágil nesse período. E ela era meu apoio.
E a confiar ela, ficar com meu filho para me sair, eu acho que tudo tem o dedo de Deus, né? A mão de Deus ali. E foi assim que eu tive esse apoio. Minha irmã e ela. Curioso, né? Passa um filme, né, na cabeça da gente. E quando o Zé Neto precisou ficar internado, eu acho que quando a gente tem essa questão da fé, a gente percebe isso mais facilmente, né? Como Deus vai colocando pessoas, desde o motorista da ambulância, não esqueço. Até a porteira. O motorista da ambulância preocupado, sabe, assim, perguntando e tal. E quando o Zé Neto teve alta, que a gente chegou aqui, uns dias depois ele começou a ter o que a gente chama de enterorragia. O que é enterorragia? Todo cocô que ele fazia, ele faltava muito sangue. Era muito sangue nas fezes. E aí, tinha ninguém aqui, né, assim, não tinha um especialista, né, para me ajudar. A pessoa que tinha visto ele foi em Brasília, mas eu não tive suporte, não assumiu o Zé Neto, né. A pessoa que acabou assumindo foi a mesma lá de Campinas, foi para onde a gente foi. Vamos para Salvador. Mais perto assim, né? Mais rápido. Tinha família e tal. O Zé Neto ainda com gastrostomia. Tinha toda essa questão, né, da alimentação. Quando eu cheguei em Salvador, eu não consegui resolver meu problema, porque eles queriam internar o Zé Neto de novo na UTI. Só que, como médica, eu sabia que ele não estava grave apesar da enterorragia, né? Eu liguei para a cirurgiã dele. Aí ela, calma, Natália, você quer que eu converse com o pessoal e tal? Vamos botar uma medicação. Eu falei, eu tô indo pra aí agora. Então eu saí de Barreiros para Salvador. Em Salvador, o Zé comprou uma passagem de avião. E eu fui pra Campinas de novo. Voltei pra Campinas. Aí eu cheguei com uma mala desse tamanho. Com o Zé Neto desse tamanho. Desnutridinho, sabe? Todo mundo me olhando ali, né? E eu entrei, fiquei um tempão na cadeira, porque não tinha vaga, porque não sei o quê. Fomos pra UTI. Quando a gente chegou na UTI, a médica que tinha nos recebido, que era a chefe, na época, que pra mim é outra pessoa de Deus, ela falou assim, o que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Aí eu falei pra ela, eu preciso tomar um banho. Aí, que eu sei lá, já tava mais de 20, sei lá quanto tempo eu sem tomar banho. Aí ela, tá bom, eu já sei o que eu vou fazer. Tava vaga, a UTI, ela pegou e me botou por isolamento, que tinha um banheiro. E como eu tava na casa da minha avó, eu levei muita coisa por causa de Zé Neto, mas eu não levava toalha, lençol, essas coisas, né? Aí eu tomei banho, me enxuguei com papelzinho toalha ali, sabonete do hospital, né? Me enxuguei com papelzinho toalha. Mas assim, eu vejo isso, né? Teve uma pessoa que virou pra mim no meio daquele caos e falou, você precisa de quê? Porque eu podia dizer, eu tô com fome. Não, eu não saí tudo daqui, eu não saí, ainda vou comer. E ela, né, eu vejo assim, Deus colocou ela ali de novo, pronto, me deu um banho, e você já, bora, né? Bora pra próxima. Mas realmente, eu consigo reconhecer, assim, também no meu trajeto, pessoas, né, que vão fazendo a diferença aí pra gente. Você falou aí que a gente faz amizade. Além dessa, eu tive que fazer amizade com a porteira, porque para entrar com comida em hospital é complicado, eu tive que passar por isso, então fiz muitas amizades na portaria. E no final de tudo, a usuária de crack, eu consegui lapidar. E foi quando eu saí do hospital, foi ela que me ajudou a levar as malas. Então foi uma convivência de um mês, que tô com todo aquele medo que eu tive, e no final é aquela questão dos julgamentos, né? Mas a gente não podia confiar de início. Você estava vulnerável. Estava também, vulnerável, né? muito fragilizada. E no final, ela quem me ajudou. E graças a Deus, consegui sair e levar o José para casa. Daí foi aquela felicidade. A gente viveu intensamente esses 6 meses, né, em casa. Porque os 3 foram em UTI. E é como você falou. Em UTI, a gente não sabe o que é um espelho. Como eu era uma pessoa muito vaidosa, eu perdi toda essa vaidade. Eu não sabia nem o que era escovar os dentes. Eu não sabia o que era olhar no espelho, eu não sabia o que era... Não me preocupava mais com a parte estética, porque isso não tinha significado nenhum. Eu só queria sair dali, levar meu filho embora, né? E então,
eu voltei agora à minha vaidade, né? A questão porque a gente tem que continuar. A gente tem que voltar, não que era antes, mas também de seguir, né? E foi muito difícil para mim. Uma pessoa que eu sempre gostei de me arrumar, sempre, né? E aí ter que ter perdido aquilo, porque na hora que você está em UTI vivendo tudo aquilo, não tem significado nenhum aquilo. Não tem. E diante da morte, então, é que a gente pensa muito o que vale a pena. Então foi uma experiência, assim, uma experiência não, uma situação que me colocou à prova de muita coisa. Ter perdido um filho faz com que você seja super protetora do outro ou não? Você consegue entender que foram Consegui circunstâncias que você não poderia e que eu posso deixar minha criança menos tão protegida assim, né? Mas sou. Não sou. Porque, embora os cuidados, né, dobrado, mas não sou. Até porque eu pensei muito, depois que eu perdi ele, que eu fiquei naquele processo de luto, que a primeira etapa é aquela etapa de revolta e de culpa. Você se sente culpado, por mais que você fez tudo que podia fazer, que estava ao seu alcance. Mas eu tive que buscar o tratamento também, terapia do luto, né? Eu consegui, fiz durante 1 ano, então eu já estava projetando aquilo lá para o futuro. Eu tinha que voltar a trabalhar, porque eu fiquei desempregada. Então eu falei, um dia eu vou ter que voltar a trabalhar, e eu vou voltar a trabalhar, ou estudar, né? Que foi um marco muito grande também na minha vida, que foi passar no mestrado. E aí eu já pensei o seguinte, o meu filho, ele vai ter que ter sua independência, eu vou ter que deixar ele para mim trabalhar, meu esposo também trabalhar, porque teve um momento que nós 2 ficamos desempregados. Então eu não comecei a me apegar muito, até também para não ter que atingi-lo, né? Então, para ele não crescer e ver que a mãe dele está ali sofrendo pelo outro ainda, né? E existe ele e a vida tem que seguir por ele também, que é da minha maior motivação hoje de recomeçar, foi por conta do João Miguel, né? Então, eu não me apeguei nem fiquei com tanta proteção, né? E eu vi assim que foi uma forma de reconstruir, né? Por ele, porque eu também muito acostumada a trabalhar e quando eu fiquei desempregada e falar assim, eu ter que olhar ou não poder comprar nada para o meu filho, né? Ele vai crescendo, não poder dar a educação que ele merece, ou as condições básicas, né? Então eu me vi ali em uma motivação para mim poder me apegar a isso, e eu sempre gostei de estudar. Todo mundo fala assim, você não para de estudar, não? Não, até porque o conhecimento é poder, e o conhecimento você nunca pode parar de ter conhecimento, né? O conhecimento, ele é poder, né? E aí abre as portas para outras oportunidades. Como eu fiquei desempregada e como eu trabalhava em uma obra ferroviária, você sabe, em obra ou então qualquer outro trabalho, se você adoece ou nós mulheres, então, quando a gente passa a ser mãe, nós é como se fosse inúteis, né? Descartadas. Então, eu já também, na gestação, eu já vi isso, já estava pensando nisso, né? Eu sei que eu não vou voltar a trabalhar em uma obra, na minha função, né? Que era de campo. Falei, então eu tenho que pensar nisso, reinventar, ser forte, passar pelo processo e não cair em uma depressão. É tanto que quando eu perdi o José, eu tive que trazer ele sozinha com a funerária, porque no carro da funerária não cabia outra pessoa. Então minha irmã, ela teve que vir na frente. E aí eu tive que ser forte também para trazer ele, o motorista cochilando. Tive que fazer ele parar para dormir, descansar um pouco, trazer, porque eu falei para ele, meu filho, ele tem que ser enterrado lá na minha cidade, tá todo mundo esperando ele, e eu tenho um outro filho. E aí ele, mãe, me perdoa, porque eu trabalhei, né,
o dia todo e tô cansado, mas eu falei, não para. Então eu tive que ser muito forte para poder ainda conduzir essa situação. E aí também, durante, né, o velório dele, do José Gabriel, muitas mães chegavam para mim, né, e falavam, você tá muito forte. Eu falei, eu não vou poder mudar essa situação. Então eu tenho que ser forte. Eu tenho que entender que Deus, eu devolvi ele para Deus. Ele recolheu porque é dele, né? E o meu verdadeiro milagre é o João Miguel. Aí sim, eu acreditei que era um milagre. Meu milagre era o João Miguel. Saudável, graças a Deus. Mas eu tive que ser muito forte e via muitas mães desabando. Então eu tive que... Eu já estava muito dolorosa, como é que se diz? Eu estava me sentindo... Eu estava sedada de tanta dor durante os 3 meses. Eu falei, não vou fraquejar agora. Eu preciso concluir esse processo. Mas você falou de uma terapia do luto. O que é essa terapia do luto? Então, é trabalhar todo esse processo, as etapas, as 5 etapas, né, do processo do luto. A revolta, a indignação, depois a aceitação, né, e viver todo esse processo, mesmo que sofrido, no seu tempo. Então, eu tinha sessões com a psicóloga e ela me passava essa força também, tudo isso aqui. O que eu vivi antes e o que ia viver pela frente. Então foi muito, muito útil. Eu acho que todos nós deveríamos passar por um psicólogo. E durante o luto, então, é essencial. Foi fundamental para eu poder recomeçar. Isso é importante, né? Até por isso eu fiz a minha pergunta e Viviane complementou, porque para que outras pessoas tenham nisso um gatilho de esperança, né? Poxa, olha, né, teve outra pessoa que melhorou, ela usou esse caminho, usou o caminho da fé, como você sempre posiciona, e da terapia, né, porque sozinho pode ser mais difícil, né, normalmente é mais difícil, né. Exatamente. Hélida, a gente sabe que já, né, faz 4 anos, praticamente, né, teu pequeno agora faz 4 anos, e quando a pessoa tem muita fé, que eu vejo que é o seu caso, muito temente a Deus, quando acontece algo assim, a gente vê que essas pessoas dizem, eu vejo um propósito, eu entendo por que aconteceu. Você passou pelo processo, passou por uma terapia de luto, você também enxerga a situação que você viveu com o seu filho como sendo algo que tinha que acontecer? Ou que teve um significado muito importante para te mostrar alguma outra coisa que você precisava enxergar? Sim, eu vejo como propósito. Porque tudo mudou. Tudo mudou na minha vida. Então, assim, eu tive que me reinventar, eu tive que pensar muito no convívio também de algumas pessoas e aproveitar o tempo. Foi fundamental, né? Mas nenhum arrependimento e a minha fé, ela só dobrou, né? Ela só intensificou. E hoje eu vivo mais fortalecida na fé, né? Acho que foi propósito. E o seu relacionamento nesse período? Como foi pro seu marido? Porque a gente vê muito abandono, né? Isso. Muito tempo no hospital, muito tempo longe. Meu esposo, ele sempre esteve comigo. Sempre. No HO, no hospital em que, desde quando eles nasceram, ele ficava me esperando dentro do carro, porque só eu podia ficar lá dentro. Na época de pandemia, o pai não podia, porque eram 2. Eu ficava nessa rotina de idas e vindas de UTI, porque eles ficavam separados. Depois teve um momento que ficaram juntos, mas o José, ele sofria as intercorrências, tinha que voltar. E eu sozinha ali dentro, para dar conta, né? E distantes dentro do hospital. Mas o meu esposo sempre lá fora, me dando todo o suporte.
e todos os dias indo na minha cidade, indo para Barreiras para cuidar. E ele só entrava no momento de visita. Então esse momento que era dele, ele ficava também nessa rotina e nunca me abandonou. Em casa também, a rotina de casa, a gente dividia, porque os dois, um só não daria conta, né? Eram dois, a gente tinha que ter aquela rotina de trocar fraldas, né, de dar o banho, e ele fazia tudo. Tudo. Né? E esse apoio de quando eu viajava, que ficava com ele também, ele ficava com meu filho, o outro, João Miguel, e me ajudava em tudo. Tudo que uma mãe fazia, ele me dava esse apoio. Wélida, vocês conversam com o João sobre isso? Ele tem noção, lembrança obviamente, mas ele tem noção? Vocês conversam sobre o José com ele? Eu tento evitar, mas eu não vou esconder a história, né, do que passei para ele. Ele vê as fotos, que eu tenho fotos do José, e ele diz que é ele, né? Mamãe, esse sou eu, mamãe. Né? Ele olha os dois juntos. Eu não julgo. Né? Eram gêmeos. Mas alguns traços, né, diferenciava. Porque o José, ele tinha estrabeza. Ele tinha o olho esquerdo, que também era uma anomalia congênita, que eu descobri só depois. Mas era menorzinho também, né? Quando eu decidi colocar o nome, eu já escolhi o menor como José Gabriel e o João Miguel, né, o maiorzinho. E aí, então, voltando, o João Miguel hoje, ele pergunta, e eu falo, é seu irmão, José Gabriel. Ele hoje é uma estrelinha, mas para não confundir muito a cabeça, né, e ele vai ter o momento dele para ele entender tudo isso, mas eu não pretendo esconder nada. Ele vai conhecer a história, né, que eu acho que vai ser uma história que eu acho que vai ser, como se diz, motivação, né? Para ele entender as dificuldades que eu passei, as dificuldades para ser enfrentada, porque vai chegar um momento que ele vai ter que seguir a vida dele, né? E ser forte, assim como eu fui. Não perder isso, né, de vista. Eu acho que nesse momento de clareza dele, né, de maturidade, ele vai te admirar mais do que ele já deve admirar na constância dos laços da jornada que vocês trilharam juntos. Porque eu imagino que é para um filho ver uma mãe com tanto amor e conseguir estar ali pronta para servir a ele com um amor muito maior, justamente porque entende que o filho que se foi, né, precisa seguir a trajetória dele e aquele ali precisa dela. Porque você poderia escolher 1000 caminhos, sabe? Ninguém poderia te julgar por isso. Ninguém sabe qual é a sua dor, ninguém sabe quais vieses você poderia ter ido. Mas você foi em busca de seguir aquele caminho que lhe permitisse ser suporte para o seu filho de imediato. Porque assim, você não viveu um luto de 5 anos para estou me reestruturando agora. Você teve aquela força do impulso materno de dizer assim, eu sei onde eu estou e eu sei que eu preciso de ajuda para seguir daqui para o que eu quero construir com meu filho. Então assim, você não perdeu esse caminho, né, em algum momento para uma lacuna, né? Nem um negócio, você foi muito assertiva na sua busca, né? Então, isso vai ser muito marcante para ele, porque a infância dele não ficou prejudicada, não ficou um espaço ali para ser preenchido por alguma coisa que você não poderia dar e que tem muitas mães que não podem dar e não é culpa delas, né? Você teve essa força mesmo de permitir que isso acontecesse. Quando eles foram para a UTI, ou na verdade, quando a gente é mãe de UTI, a gente também encontrou outras mães fragilizadas. Então eu encontrei muitas mães fragilizadas e eu ainda era apoio para elas. Ainda eu conseguia dar aquele apoio, né? Vi muitas mães perdendo também seus filhos, então aquilo também foi me preparando, não para perda, porque eu não imaginava naquele primeiro momento a gravidade que era.
Mas eu ainda consegui dar muita força para algumas mães ali dentro da UTI, né? Mas assim, elas iam indo embora, recebendo alta, eu ia ficando, e eu, meu Deus, quando é que eu vou sair daqui? Eu ficava imaginando. Mas eu ainda fui muito forte ainda para dar esse apoio, né? Usando sempre a minha fé. É isso que eu ia falar, você foi a pessoa de Deus na vida delas, né? Do mesmo jeito que a porteira foi para você. E até hoje a gente tem esse contato, a gente sempre mantém esse contato, né? E para não perder, porque eu acho assim que é importante isso. É importante até para a gente acompanhar que o amor, independente da morte, ele prevalece. E não é porque o meu filho morreu que outras mães não podem também salvar os seus filhos, né? Ou o filho de outras também não pode sobreviver. Então, eu sempre com palavras ali dentro da UTI conseguia contornar a situação de muito dela, um abraço, sabe, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Eu também passei por isso. Eu me lembro que a gente estava conversando, né, sobre convidados, quem que a gente ia chamar, e essa frase que você usou agora, né, o amor, independente da morte, ele prevalece, é a que tá na tua bio do Instagram, não é? Isso. Alguma coisa assim? O amor é maior do que a dor. E tem alguma coisa mas tem, eu acho que, bom, enfim. E aí eu lembro que eu li alguma coisa e eu tinha visto seus stories. Eu falei, Hélida, gente. E aí eu lembrei, falei assim, nossa, a Hélida tem uma história de muita fé, porque eu sempre, quando eu vejo os seus stories agora, né, mais atuais, é que você tá no mestrado, tá estudando, tá trabalhando, sempre tá em alguma ocasião religiosa, né, Sim. que acho que você participa. E aí eu falei, poxa, ela tem uma história de muita perseverança, assim, e de ver, porque acho que a gente se conheceu, eu não sei se o José já tinha falecido. Não tinha, não. Acho que ainda não, né? Porque eu lembro que logo depois, que daí eu comecei a te seguir, foi quando tinha Chique Importados ainda, né? Isso. Comecei a te seguir, acho que logo um tempo depois teve a perda do pequenininho. Eu falei, nossa, gente, mas lembrando dessa época da perda pro agora, realmente é uma transformação que aconteceu na sua vida, né? Por isso que eu perguntei de um propósito, você vê algum propósito nisso. Porque por mais que a gente não queira, por mais que a gente não espera passar, né, por uma perda assim, nenhuma mãe quer perder um filho, mas ver essa sua caminhada, essa sua jornada, passando por tantas dificuldades mesmo, porque daí você diz, né, meus filhos nasceram, você descobre durante a gestação uma anomalia congênita, e aí nascem prematuros, que já é um peso grande, assim, para, né, uma mãe que está recém recebendo os bebês, UTI por muito tempo, descobre outras, né, outra alteração mais séria ainda, perde o emprego, pandemia, marido desempregado também. Então, assim, para quem às vezes não te conhece e escuta a sua história, pode pensar assim, poxa, mas uma mãe, pelo menos, né, mas pelo menos, que eu falei para você até no áudio, né, pelo menos. Quantas mães não escutaram isso? Mas pelo menos tem um filho ainda. Pelo menos ela ainda é nova. Pelo menos... Não, gente, foi muita coisa. É muita coisa. Né? E ver você hoje, né, finalizando o seu mestrado, o João com saúde, você celebrando a vida dele, assim, que eu vejo com tanto entusiasmo. Quando ele começou a andar, eu lembro de ter visto isso. Então, isso enche de orgulho. Me deixa muito feliz. E aquilo que a Nath trouxe, a Lívia falou, para trazer para as famílias em casa realmente vai passar, vai melhorar. Mas para que isso aconteça, eu não posso me afundar, eu não posso me entregar, eu preciso de ajuda, eu preciso ter fé, eu preciso buscar, porque parada a gente não chega em lugar algum, né? E como você falou, essas frases, né, elas acabam que validando o nosso sofrimento. Né? Mas mesmo que não seja intencional, né? Pelo menos era um bebê, você tem outro, né? Isso acaba invalidando o nosso luto. Mas eu sempre entendi o que as pessoas queriam falar e eu seguia. Falei, assim a gente... É só quem perde para saber, né, tudo isso que a gente passa.
Mas embora tenha outras pessoas que imaginam que sofreram junto comigo, mas aí aquela questão de empatia, né? Também, por não ter empatia. Mas assim, eu nunca baixo a cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada também, né? Então foi essencial passar por tudo isso. Você Nesse escolheu, processo. você teve sua escolha. Eu tive minha escolha. Não posso fraquejar, eu não posso me entregar, eu escolho, né, realmente pegar tudo isso e ir para o caminho certo. Porque não é todo mundo que consegue ser tão racional. Mesmo você sabendo que você tem um outro filho, porque às vezes é muito maior do que você possa imaginar. Não é todo mundo que consegue ter esse autocontrole. Né? Eu quero, não posso, eu preciso... Né? O meu outro filho precisa de mim. Às vezes é o que você falou, do mesmo jeito que você estava ali no hospital e você estava sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem se olhar no espelho, talvez você não conseguisse também enxergar que você tem outro filho, que você tinha seu marido que estava esperando, e simplesmente sua vida poderia acabar ali. Que bom que tudo isso aconteceu, mesmo, né, com tudo isso, conseguiu conduzir sua vida da melhor forma possível. E foi muito rápido, né? Então, quando a gente tem esse pensamento positivo, que a gente coloca na cabeça, né, que vai dar tudo certo, aconteceu muito rápido. Ao mesmo tempo que eu voltei a trabalhar, foi ao mesmo tempo que eu passei no mestrado. Então, por isso que eu falei, Quanto tempo os meninos... Não. Era João, quando você passou, não foi? José já tinha... João tinha 2 anos. Mulher entrou no mestrado. E já estou concluindo. E foi aquela luta. Mãe é dona de casa, professora, né, 40 horas. E meu filho já está na escola desde 1 ano e meio. Eu coloquei ele na escola. Por quê? Como eu já sabia que o José ele teve esse diagnóstico de cardiopatias, eu ficava preocupada com o João, né, em ter. E aí eu coloquei na escola porque o José, depois que ele passasse pela cirurgia, estava lá no relatório dele, se ele, né, sobrevivesse à cirurgia, ele teria que passar pelo geneticista. Por quê? Porque de tanto eu indagar com os médicos, mas eles nunca tinham uma posição, porque não eram da área de genética, não sabiam falar, e ele tinha outras anomalias, que é uma doença que não é que eu tenho certeza, mas todas as anomalias indicavam que ele tinha uma síndrome conhecida como Charge. Né? Cada letra significa uma anomalia, que se ele sobrevivesse, ele teria que passar por outras cirurgias. Por exemplo, a letra C é de coloboma, então ele foi diagnosticado por um oftalmologista com cegueira do olho esquerdo. Então eu descobri que eu sempre levava no especialista. Quando ele desenvolveu, eu tinha esse parâmetro do João. Eu percebia que o José, ele tinha uma pupila diferente, dilatada também. Eu observava, quanto mais ele desenvolvia, ele ia apresentando essas características. E aí eu passava levando nos especialistas. Graças a Deus tinha esses especialistas, né? Embora não tinha a parte de cardiopatia, de cardiologista pediatra. Então eu descobri que ele tinha o coloboma, que é o C de Charge, o H, que em inglês, né, se remete à doença cardíaca, que era a tetralogia de Fallot, o A, que era a atresia das coanas, uma anomalia nas coanas, no nariz, o R já seria da parte de desenvolvimento da vértebra, que foi aí que eu busquei a ajuda da Nath, que foi uma rede participou também da minha rede de apoio. Ela foi fundamental, essencial, me ajudou muito, muito mesmo. E aí ela me indicou alguns especialistas e eu descobri que ele tinha espinha bífida oculta, então isso ia dificultar ele futuramente no desenvolvimento. Então a vértebra dele é como se ele não ia conseguir ter os movimentos para andar. Tanto que eu colocava ele e o João já arrastava e ele não conseguia, porque a coluna vertebral dele impedia isso. Então era também uma das anomalias. O G de doenças do trato urinário, que aí ele já tinha a malformação do rim. E o E, que seria uma anomalia também no sistema auditivo dele. Né? Além disso, espectro de autista, né, que ele poderia ter. Então, eu
tive muito cuidado com o João, ele é sempre acompanhado, vai ser acompanhado aí ainda, mas ele já pelo hospital aqui do Oeste. Então, eu tive essa preocupação e medo de ele ter algum desses problemas, por ser gestação gemelar, univitelino, mesmo a placenta, mas eram sacos diferentes. Então, acredito que geneticamente ele não herdou a doença por ser sacos diferentes, né? Que existe esse tipo de gemelaridade. E aí eu coloquei ele na escolinha desde cedo, porque é na escola que a gente, né, consegue detectar mais cedo, né, diagnosticar. Mas aí ele foi desenvolvendo muito rápido, né? A Natália foi um apoio muito grande na minha vida, na nossa vida. Eu agradeço demais de coração pelo apoio que ela tem nos dado. E aí eu percebi que ele não tinha nenhum problema, nenhuma anomalia também, né? Então, foi muito rápido. Então, assim, já fui... E tinha que voltar a trabalhar. E já pensei também em deixar na escolinha tudo isso. Então, dona de casa, professora, o neném na escola, toda essa rotina que todo mundo fala, você é muito energética, você não para. Eu falei, não posso parar, agora não posso parar, né? Eu quero te perguntar uma coisa que dizem que nunca se deve perguntar a ninguém, mas que todo mundo pergunta. E a gente no podcast sempre pergunta também. Você pensa em ter outros filhos? Então, todo mundo pergunta, né? A gente não terminou o mestrado. Agora com o João Miguel já maiorzinho, a gente sente falta, né? Como eu amei o maternar, tudo isso. Eu sou apaixonada por ser mãe, gosto muito. Tenho todo esse cuidado, acompanhei todo o processo. Mas, infelizmente, as condições do que eu passei, eu preciso buscar, né? Eu quero ter, mas... hoje eu preciso buscar os especialistas, né? Mesmo com a fé que eu tenho, mas Deus nos dá obediência. E eu acho que a obediência é o seguinte, você buscar os especialistas. Que no caso seriam um geneticista, um aconselhamento genético, né? Embora a probabilidade é mínima, mas ela pode acontecer. O geneticista consegue precisar ou só dar uma margem? Só uma margem. Preciso não, né? Mas com todos os exames, você tem até uma como é que se diz? Não sei como uma Probabilidade. Porque ele vai detectar. Um exercício de probabilidade, dependendo da síndrome. Por exemplo, vou usar um exemplo básico, assim, só para entender. Quem tem traço falciforme, é só o traço, não é a doença. Ela precisa ter um outro traço. Então, se eu tenho um homem com traço, uma mulher com traço, que se juntam, aí divide por 4, né? Então, é uma porcentagem. Então, a gente tem a distribuição que se juntar lá na hora que misturar. Eu acredito que se a gente, antes de ter filho, pensasse em procurar um geneticista, acho que a gente não tinha filho, não. Porque se você for juntando os traços, com as probabilidades, você fala assim, não, minha filha, não vamos... Não, quando eu tive a cadeira de embriologia, né, na faculdade, eu falava pro meu professor, ele era cirurgião pediátrico, eu falava, professor, isso aqui foi feito pra não dar certo, você tá vendo? Isso aqui foi feito pra não dar certo. E a tetralogia, a gente falou, tem os fatores de risco, que é rubéola, né, durante a gravidez, o diabetes, né, e assim, todos falam, mas naquele tempo, a gente teve 10, criava 10, todo mundo. Falei, mas as coisas mudaram, hoje a mulher está mais no mercado de trabalho, né? Ela tem que deixar o filho com alguém para cuidar, você tem que trabalhar para manter, né? Então, na minha situação financeira, contou muito. Poderia ter salvado o meu filho se eu tivesse o valor da cirurgia, que custava, em particular, 185 mil. Eu não tive essas condições, mas poderia não salvar meu filho. Poderia não salvar, mas daria todo o conforto, daria todas as condições para ele ter uma morte, não que confortável, uma morte mais digna, porque o que eu passei pelo SUS, embora é muito bom ter ainda um hospital de criança, porque sem ele também seria pior. Eu passei por muitos problemas de chegar em Salvador, pegar fila pela manhã, trocar meu filho no colo, aquele calor intenso, e ele não podia sofrer muito calor por causa da doença, a tetralogia a gente falou.
eu trocar ele no colo e ser atendida 4 horas da tarde, ir pra fila 7 da manhã e ser atendida 4 da tarde, então é muito sofredor. Então, assim, eu quero ter outro filho, mas eu tenho que ter as condições, né? E se Deus permitir, Ele vai encaminhar tudo conforme a vontade dele novamente. Eu não vou muito me manifestar, porque você toca no meu calcanhar de Aquiles. Que é a questão financeira, né? Eu acho que as pessoas romantizam muito as coisas. Eu acho que filho não passa pelo racional do financeiro, sabe? Quando a gente quer ter filho, a gente quer ter filho. Porque, matematicamente, a gente sabe que é uma conta que não se fecha, né? E eu digo isso porque eu acho que você é muito sábia. Sabe? Embora a gente não consiga passar pelo campo racional e os filhos sejam as melhores coisas da nossa vida. Eu nunca vi uma mãe consciente, com discernimento, que dissesse: meu filho, infelizmente, não... Pode ser quando cresça e que deu trabalho e que você se frustra pelos caminhos que você queria que ele fosse e ele não foi. Mas enquanto você é mãe, você sempre ama o seu filho e você sempre olha e diz assim: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Exatamente. Mas existe esse campo racional que chama a gente de entender o que a gente pode oferecer. Tá bom, Taline? Obrigada. De entender o que a gente pode oferecer para o nosso filho, e eu acredito também de programar algumas coisas. E a programação não significa que você vai ter tudo exato e que aquilo vai acontecer, mas te dá uma margem menor para um possível sofrimento. E financeiramente também, não dá para ignorar que você tendo um recurso destinado para aquilo vai te dar acesso a outras escolhas e outros médicos e outras oportunidades, né? Assim, eu vou dizer pela minha experiência, eu me programei para ter meu filho, né? Bernardo foi uma criança que a gente programou financeiramente um recurso que seria destinado para aquilo. Então, a gente ficou um período se privando de algumas coisas pelo propósito maior. Eu engravidei, tive uma perda. Dessa perda, teve vários desdobramentos. A gente pôde pagar com esse dinheiro que a gente tinha destinado para ele médicos particulares que acompanharam a gente. Eu pude sair de Barreiras e fazer, depois de ter passado pelas cirurgias aqui, ter buscado um desfecho em outro médico particular fora. Então, assim, se eu não tivesse feito essa programação, se ele tivesse vindo para mim só pela... eu quero ter o meu filho, sem passar pelo racional, talvez aquela frustração me impedisse de ter o filho que eu tenho hoje. De ser mãe, cara. Né? Porque não que as frustrações não tivessem acontecido, mas com certeza elas foram minimizadas por essa condição de se procurar outros profissionais, né? E não é para ter medo, e não é para dizer que você só vai ter filho se você tiver dinheiro. Não é essa a bandeira. Eu acho que é a ideia de você ter uma visão de longo prazo das coisas. Se você acredita que você quer ser mãe, você já começa, não sei quando ainda, mas eu sei que eu quero ser mãe. Você já começa minimamente a fazer esse movimento de se programar. Porque a gente sempre é do efeito imediato. Quando a gente pensa nas coisas no longo prazo, a gente tem menos probabilidade de passar por muitos perrengues, né? É disso que eu compartilho. E aí você estava comentando sobre o exame genético, né? Se soubesse, fosse fazer uma consulta antes de ver as probabilidades, nem faria. A gente teve no ano passado uma consulta com a geneticista por conta do Augusto, e ela disse que em vários países é muito comum e muito corriqueiro, né? Fazer esse exame antes mesmo de se firmar um noivado e um casamento ali, que é para até evitar fadiga. Fiquei olhando pro meu marido e falei, ixi. É porque assim, se o avanço da ciência está aí, disponível, por que não procurar? Porque quando uma mãe tem um filho, por exemplo, autista, a maioria não quer, né? Então, assim, quero ser mãe, mas se for uma mãe atípica, não quer aceitar. Então, isso é muito mais frustrante. Então, eu vou excluir meu filho? Então, tem que ser pensado, né? Assim, eu acho, né? Acredito. Então, se a ciência está aí, né?
Se tem esse caminho para você buscar, por que não? Não, eu concordo com você. Isso Mas eu não acho que vai- essa consciência só vem quando a gente passa por alguma coisa do Exato. primeiro. É por isso que eu estou falando Né? isso, porque eu passei, né? Então, É. assim, Porque hoje, tipo Eu assim, não passei tive pra nada. É porque outro fica de no novo, campo né? da É. imaginação. É. Você não passou por nada, fica meio É. que, né? Não, Fica é meio- então é impalpável. muito fácil, né? Quem tá de Nath, fora. só uma pergunta. Estamos com problemas técnicos. Hoje eu vou pegar seu microfone pra Pega aí, amiga, fica à vontade. É só porque hoje a gente tem mais acesso à informação ou sempre foi assim, de tantas crianças nascerem com problemas? Não existe um aumento mesmo. Mas isso tem alguma coisa? Não tem uma explicação, é muito multifatorial, sabe, Carol? Questão de estilo de vida, de estresse ambiental, de uso de medicação, de alimentação, né, agrotóxica, é um monte de coisa. E claro que tem a aleatoriedade, né, que é como eu até falei com uma paciente hoje, com os meninos lá no hospital. É o que a gente joga ali na caixinha, dá uma chacoalhada, o que vai ser sorteado, porque a Na gente genética pode é não assim. ter nem condições predisponentes para aquilo, mas uma aleatoriedade pode acontecer também. Para cardiopatia congênita já é comprovado cientificamente a questão da agrotóxica. Então, como a nossa região tem muito, né? Então, quando eu tive o José, parece que explodiu assim de muitas crianças com cardiopatia. Até porque na pandemia o aumento, né, de número de crianças, nascimentos, foi muito intenso. A pandemia trouxe isso também. Né? A população aumenta, então os fatores de riscos aumentam, né? E a gente vê as condições ambientais, que também é um fator que influencia. Quando a gente estuda a fundo, né, a parte na área de biologia mesmo como professora, agora eu vou para a área de genética, né? A gente começa a entender muitas coisas e associando. Isso faz a gente ter o medo mesmo, medo de passar. Até porque tem a questão da idade. Eu ia falar isso agora, sabia? Eu acho que a idade ideal para você ter filho, eu cheguei a essa conclusão, teoricamente, com base nos meus estudos aleatórios. Referência, vozes da minha Exatamente, pensamentos intrusos. Tem que ter filho jovem. Sim, ó. Sabe por quê? Você não tem medo de nada. Você tem medo de nada. É tipo assim, ó. Mas você tem gás, né, filha? Hã? O gás É, você tem físico. gás. Uma mãe tão jovem. O gás Você físico. acha que Eu acho. Estou conservada com... A gente correndo atrás de Maria Antônia de Bernardo. subindo a ladeira ainda. E eles de carro, diga-se de Eu não passagem. aguento mais correr. Não. Eu fiz Corro por recentemente vocês, né? 40 anos, quando eu tive os meninos foi com 35. Eu tive Então, quando meu com 39, então você é jovem, baby. não porque aconteceu comigo, mas a idade ela conta. Conta, o relógio biológico não mente, Não isso mente, é verdade. entendeu? Então, Mas- assim, tenho 40. Também não estou, não fiz nenhum tipo de procedimento para que eu evite, né? Assim, eu não decidi, vou ali fazer procedimento que eu não quero mais. Então, eu acho que com o tempo, Deus vai preparando. Tá na chuva pra se molhar, né? E aí, e aí Né? Se Deus mandar, a gente aceita. A Pega gente no vai colo e balança. sendo obediente. E a gente sabe que a vida com filho muda muito, né? Tanto é a nossa vida pessoal, profissional e do relacionamento também. Eu e a Nath, a gente tem uma ideologia aqui que depois do casamento é só rapidinha. A Natália Então, acaba ela não morrer. compartilha com Ela- esse mas enfim. Nem Liv nem Carol. O negócio delas é mais intenso. Então, aí é o seguinte. Tá bom. Você só pergunta, eu respondeu. Jovens. Mas brincadeiras à parte, a gente gosta de fazer um bate-bola. Bem rapidinho aqui, a gente fala uma palavra e você responde com uma outra palavra assim que a gente falar pra você. Certo? Vai, Liv. Élida. Empoderada. Maternidade. Amor. Um desejo. Qualidade de vida. Medo. Perda. Aprendizado. Ressignificar. Morte. Esperança. Do que você não se arrepende. De não ter sido mãe antes. Melhor lembrança. Os meus 2 filhos juntos. Élida, eu quero te agradecer em nome das meninas
por ter aceitado o nosso convite, por ter aberto essa parte da sua vida para outras pessoas e por ter ensinado a gente, né, como ser mãe é transformador, né? A gente fala isso aqui, é um discurso comum que a gente percebe nas mães. E ter ensinado para a gente sobre resiliência, sobre como a gente pode fazer melhores escolhas e que essas escolhas não são difíceis, que vêm de muito amadurecimento. Então, tenho certeza que a gente sai sempre, acho que melhor, um pouquinho melhor, ou tentando ser um pouquinho melhor com as histórias que a gente ouve aqui, e com a sua não foi diferente. Então, obrigada por ter aceitado, por ter vindo, por ter batido esse papo com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço mais uma vez pelo espaço, espero que com essa história de vida, muitas mães que passam, que a gente sabe que passam hoje, nesse momento tem mães passando pela mesma situação em UTIs, espero que não seja uma inspiração, mas que seja uma força, né? Algo para que elas possam ver que há esperança, né? E nunca desistir. Obrigada. E quando o João Miguel estiver assistindo esse podcast, você quer que ele lembre de você como? Uma mãe feliz, né? A mãe extrovertida que ele tem, sempre sorridente. Então, deixa um recadinho aí pro João Miguel do futuro. Meu filho, sua mãe, ela sempre sonhou, ela sempre desejou. E obrigado por você ser esse filho do jeitinho que eu sempre quis. Sua mãe te ama muito. Ih, Marinha, mãe. Então é isso, a gente espera que essa centelha de alegria, de esperança tenha chegado aí a todos vocês que assistiram. E a gente pede só para vocês curtirem, compartilharem com aquelas famílias, aquelas pessoas que vão se beneficiar dessa história, que vão ver nessa história um caminho. E como vocês já sabem, nesse podcast Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça. Ih, deixa eu